Ao lermos a Bíblia, ficamos impressionados com a quantidade de pessoas que servem como modelo ou como alguém a ser copiado. Nós vemos a pessoa do próprio Cristo, que é um modelo para nós. E além de Cristo, vemos pessoas como Elias, como Enoque, que andou com Deus, e já no Novo Testamento, um que nos chama muita atenção e é digno de cópia é o apóstolo Paulo, sendo ele um líder extraordinário. Certa vez, Paulo disse aos seus seguidores: imitem-me, ou sejam, como eu, ou imitem a minha conduta, porque eu sou um imitador de Cristo. Na verdade, todos nós nascemos imitando alguém. Uma criança vai se desenvolvendo e no desenvolvimento ela vai imitando os seus pais ou um irmão mais velho. Somos feitos para imitar as pessoas. E Paulo se coloca aí como um líder proeminente a ser seguido e imitado. Eu falo isso porque Paulo deixou quase que a metade do Novo Testamento escrito. Encontramos aproximadamente 13 de suas cartas. E uma dessas cartas muito me chama a atenção é a carta aos Filipenses, onde Paulo aqui também chama esses irmãos para se tornarem imitadores dele. Ele diz o seguinte: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram, e não somente isso, mas tudo que vocês também viram em mim. Olha que exemplo maravilhoso. E eu falo isso porque hoje nós buscamos por modelo. Infelizmente, o mundo tem disponibilizado para nós modelos que são totalmente problemáticos, se eu posso dizer assim. Modelos que hoje está de pé, amanhã caem em erros, em pecados. Então, onde nós temos que fixar os nossos olhos? Infelizmente, no mundo de hoje, poucos líderes se levantam para se colocar como Paulo, dizendo: olhem para mim, me imitem. Hoje, o que muitos líderes, muitas pessoas fazem é o seguinte: não olhem para mim, porque eu sou falho e pecador, olhe apenas para Jesus. Mas Paulo, feito de carne e osso, sem nenhum auréol, sem nenhuma coroa na sua cabeça, mas feito de carne e osso, combatendo o bom combate nessa terra, fraco com suas debilidades, ele olha para os seus discípulos, para a igreja e diz à igreja: não, não, olhem para mim, porque eu estou dia após dia, mesmo em minha fraqueza, mesmo em minhas labutas, mesmo em minhas dificuldades, eu estou dia após dia tentando ser como Jesus ou me parecer como Jesus. Então, Paulo é um exemplo para nós. Eu falo isso porque também encontramos na carta aos Filipenses o apóstolo Paulo, mesmo preso, escrevendo esta carta, nos chamando para imitar a sua conduta que resume ou que reflete uma felicidade, uma alegria. Vivemos em um mundo onde pessoas estão buscando dia após dia serem alegres, querem ser alegres em qualquer ou a qualquer custo, serem felizes. Mas o que de fato é felicidade? Você pode ler livros sobre felicidades. Talvez você já leu um livro que foi publicado há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que falava sobre felicidade e o seu conceito de felicidade hoje mudou, porque realmente os livros precisam ser atualizados. E o que era felicidade para uma pessoa já não é felicidade para outra. O que de fato é felicidade? Em qual livro nós podemos acessar para aprender a essência da verdadeira felicidade? Esse é o livro, a palavra de Deus. E esta carta, ela data de aproximadamente quase 2000 anos.
E essa carta aos Filipenses vem falando o que de fato deu certo, o que de fato dará certo para sempre, porque não é apenas um livro. Cremos aqui que o apóstolo Paulo ele foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta carta. E houve-se muitas perseguições a este livro, queimaram-se esses livros que é a Bíblia Sagrada, só que chegou às nossas mãos no dia de hoje, nós temos acesso. Então isso prova, o tempo provou que isso aqui é mais correto, mais certo e mais seguro do que qualquer outro tipo de livro. E eu quero trazer para a sua meditação, para a nossa meditação, uma parte que eu encontrei aqui na carta de Paulo aos Filipenses, que nos traz a certeza, a realidade e o caminho para se adquirir a autêntica felicidade ou alegria. Paulo ele escreve sobre a alegria aproximadamente 17 vezes nessa carta aqui, e pasmem vocês, Paulo não está na beira da praia tomando uma água de coco, curtindo um sol carioca. Não, Paulo ele está preso e ele fala, mesmo preso, sobre alegria, porque no conceito de Paulo, alegria não se resume nas coisas exteriores. Alegria para Paulo, ela brota, ela nasce, ela frutifica interiormente. Então, Paulo fala aqui como nós podemos, de fato, ser alegres e felizes. Ele fala aqui, Filipenses 4, a partir do verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, ou seja, aquilo que for verdadeiro, e a Bíblia nos mostra o que de fato é verdade, aquilo que for nobre, aquilo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, nisso coloque o pensamento de vocês. Então, o pensamento é um alinhado muito importante para nosso coração, para que nós possamos adquirir a verdadeira alegria. Você só conseguirá ser verdadeiramente alegre e feliz conforme a Bíblia nos ordena se você preencher os seus pensamentos dia após dia com tudo aquilo que for honesto, verdadeiro, puro, amável, de boa fama. E somente as Escrituras ela pode sugerir isso a você e a mim. Então, o foco, o objetivo, o caminho principal é buscar por meio da palavra. É trazer o que está de fora e colocar dentro da nossa mente, que aí vai gerar no nosso coração uma vida em alegria, uma vida em prazer, uma vida em paz, uma vida realmente alegre. A felicidade não advém de coisas materiais que estão para o lado de fora de nossa vida. A felicidade advém por meio de palavras positivas e verdadeiras que procede das Escrituras, da palavra de Deus. Que possamos ter isso em mente, que possamos encher o compêndio do nosso cérebro com palavras verdadeiras, positivas que advêm da palavra de Deus. Paulo só não entrou numa crise de ansiedade, Paulo só não entrou em uma depressão porque ele preenchia com a sua mente com palavras que ele mesmo diz aqui, verdadeiras, de boa fama, nobre, correta, amável, ou seja, palavras excelentes, palavras dignas de quê? De colocar o seu pensamento. Ele pensava na vida de Cristo, ele pensava no evangelho de Jesus, ele pensava nas promessas que o Pai havia dado a Abraão, ele se fixava nessa verdade. E que nós possamos também ter isso em mente.
e que nós possamos de verdade nos fixar nessas palavras que produz vida e verdadeira felicidade. Para ser bem-aventurado, precisamos trilhar esse caminho, encher a nossa mente com palavras verdadeiras, encher o nosso coração com palavras que procede da palavra de Deus. Além disso, de adquirir por meio da Bíblia palavras que são verdadeiras, de boa fama, Paulo conclui, conforme eu iniciei o vídeo dizendo, conclui Paulo, se colocando como um modelo a ser seguido. Ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz, olha só que coisa extraordinária. Ele não fala aqui que é o Deus das guerras. Ele não fala que é o Deus da provisão. Ele não fala que é o Deus. Sabemos que esse é o nosso Deus, multifacetado, ou seja, ele se apresenta de várias maneiras, mas aqui ele coloca como o Deus de paz. Por quê? Porque o contrário de uma vida feliz é uma vida em guerra, e guerra consigo mesmo. Quando você tem guerra na sua mente, quando você luta contra você, quando seus pensamentos são tóxicos, todos os dias você vive em guerra e vive uma vida insatisfeito, vive uma vida sem a felicidade. Mas quando você coloca a sua fé, expectativa, esperança na palavra de Deus e, conforme nós falamos, enche a sua mente, o seu cérebro com as verdades das Escrituras, com o Evangelho, você de fato possui a presença daquele que pode promover paz em seu coração, o próprio Deus, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo na sua vida. E o Deus de paz estará com vocês. E o Deus de paz fará você vencer as suas guerras mentais. E o Deus de paz fornecerá a você a verdadeira felicidade. Que nós possamos extrair essa verdade de Paulo e saber que Paulo se coloca como um grande exemplo para conosco neste caminho em busca da felicidade e da alegria.